Em primeiro lugar, as reações do Bloco de Esquerda e do Presidente do PSD são curiosamente, bastante similares. O Bloco de Esquerda diz que isto é nada. O Luís Montenegro diz que isto é o António Costa a mostrar que é comunista. Há uma certa esquerda que acha que os problemas se resolvem todos nacionalizando e atacando a propriedade privada. E há uma certa direita que acha que o dinheiro é tudo, que o dinheiro é que manda em tudo e que o mercado é que resolve os problemas todos. Mas qualquer liberal com 2 dedos de consciência olha para uma situação em que há 700 mil casas vazias no país e mesmo assim não há casas disponíveis a preços acessíveis para que as pessoas possam comprar ou arrendar e percebe imediatamente que isto significa que o mercado não está a funcionar. E, portanto, eu acho que os irmãos gêmeos separados à nascença, que é este Bloco de Esquerda com reações stalinistas, e esta reação do Presidente do PSD resultam da mesma coisa. Em vez de porem ideologia em cima de tudo e mais alguma coisa, olhem um bocadinho para a realidade a ver quais são os problemas. E o problema... Mas esta medida, pelo menos muitos constitucionalistas dizem que pode ser inconstitucional. Bom, o arrendamento... Esta era a primeira coisa que eu lhe queria dizer. A segunda coisa, e ainda queria que me desse um momento para lembrar a diversidade de propostas que este pacote tem, a segunda questão é essa, a questão da posse administrativa de casas e as obras coercivas que daí podem resultar, não para o Estado ficar com as casas, mas para o Estado cobrar as rendas e, tal como já está na lei, entregar as rendas aos senhorios, se for necessário fazer obras, fazer os acertos com os senhorios, porque os senhorios vão ficar na mesma com a sua propriedade reabilitada. Para mostrar até que ponto vai o grau de histeria ideológica nesta reação, basta lembrar que a lei de base da política de solos, do ordenamento do território e do urbanismo, aprovada em 2014 pela maioria PSD na Assembleia, já prevê o arrendamento forçado e a disponibilização de prédios, neste caso de prédios rurais ou mistos, mas penso que os que trabalham na terra não são menos do que os que vivem na cidade e, portanto, serem prédios rurais e mistos ou serem prédios urbanos não é isso que fará a diferença em termos constitucionais. Mas o mecanismo da tomada administrativa de prédios, de obras coercivas e disponibilização já existe na lei. Aliás, já existe na lei há décadas. Está na própria lei de base da habitação. Mas por isso é que muita gente diz que será pouco execuível porque já existe na lei e que não aconteceu nada. Não. O que acontece é que é preciso capacidade financeira para fazer isto. O município, se não tiver dinheiro para fazer as obras coercivas, não vale de nada ir em cima do proprietário e dizer que temos que resolver este caso. É por isso que o Governo, ao mesmo tempo que reafirma este princípio, põe dinheiro em cima da mesa, ou seja, tem uma linha de financiamento às autarquias para se entenderem que isso deve ser feito, porque não são obrigadas a fazer, se entenderem que isso deve ser feito, tem dinheiro para o fazer. Mas o mais importante é que, obviamente, uma medida desta natureza é uma linha limite, mas não faz sentido reduzir este pacote a esta questão. Há várias dimensões. Uma, proteger as famílias. O apoio extraordinário ao pagamento das rendas, que pode ir até aos 200 euros mês. O apoio face à subida extraordinária dos juros do crédito à habitação. A isenção de mais-valias na venda de imóveis para as famílias poderem aplicar em créditos, a resolver créditos que já tenham, do próprio ou dos seus familiares, coisa que até agora não era possível. E até a proteção de rendas justas nos novos contratos, porque nós vimos, e eu conheço casos concretos, até na minha família, de pessoas que os senhorios, para poderem aumentar sem a limitação dos 2%, mandam um inquilino embora e mandam outro e trazem outro para poder aumentar de qualquer maneira. Portanto, há aqui uma proteção às famílias. Também há uma proteção aos senhorios. A ideia do Estado arrendar aos senhorios, garantindo-lhes o pagamento da renda e podendo depois arrendar com uma taxa de esforço máxima de 30%, é uma forma de arrendamos aos senhorios, mas eles não têm nada a ver se o inquilino tem ou não tem capacidade para pagar, porque o Estado é que trata disso. A possibilidade que os senhorios têm de, a partir de 3 meses de incumprimento do pagamento da renda, porem
o caso no Balcão Nacional de Arrendamento e o Estado paga ao senhorio e vai ver com o inquilino como é que é, se é um caso social ou se é simplesmente o inquilino que não é a pagar. A dispensa de mais-valias nas vendas ao Estado e aos municípios, para o Estado e os municípios poderem adquirir várias linhas fiscais. Mas São medidas, temos, Porfírio, peço-lhe que termine, porque estamos quase já eu ainda gostava a de terminar. elencar, se me der tempo para isso, as medidas que já estavam tomadas antes. Um minuto só. Então, os milhares de famílias que já tinham sido abrangidas pelo Porta 65 e pelo Programa de Arrendamento Acessível. Os 19% do PRR, 2.700 milhões de euros, que estão a ser aplicados em habitação. Uma parte deles com as 230 estratégias locais de habitação. 1.200 casas já estão construídas. Cerca de 7.000 casas estão em obra e cerca de 10.000 casas estão em projeto ou em obra. Agora há uma coisa, nós não vamos ao supermercado comprar casas, a lançar os projetos, a fazer a obra, pôr as coisas a funcionar, demora tempo. Nós começámos com a nova estratégia de habitação, com a lei de base de habitação, porque não existia. Quando nós chegámos ao governo, havia um direito constitucional que estava simplesmente esquecido. Depois de ter acabado a questão das barracas aqui há uns anos, tinha sido esquecido das políticas públicas. Tudo isto demora tempo. Agora é preciso ou falta de informação ou um viés bastante grave para dizer que não estava nada feito antes. Agora a verdade é que a inflação acelerou tudo isto